Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos, como você pode ver, o título do vídeo é A Sacudidura na IASD Começou. Irmãos queridos, eu peço a você que fique comigo até o final desse vídeo para você compreender o que vai ser falado aqui, para você compreender a verdadeira situação profética em que estamos vivendo hoje. Queridos, coisas terríveis, acontecimentos terríveis, apostasias, heresias, abominações estão acontecendo no nosso meio. E o que é que o povo quer? O que é que a maioria quer? Que a gente fique silenciado, calado diante de tudo isso que estamos vivendo. O que é que as pessoas querem? Recentemente, sábado passado, eu fui em uma igreja, em uma cidade aqui onde eu fui criado, nascido. E naquele momento que eu estava comentando na escola sabatina, eu estava falando, a escola sabatina, a lição estava falando sobre o pecado de Adão e Eva. A Eva foi enganada, mostrando como foi a estratégia do diabo. E as pessoas falavam mais e muito da história de Eva, da história de Adão, falando do engano satânico naquele momento. E aí eu pedi uma oportunidade para falar e eu entrei no assunto e disse, gente, a gente fala muito do engano no passado, vamos trazer para os nossos dias. O espírito de profecia, eventos finais, fala que nos últimos dias o próprio Satanás se transformaria em homem, demônios se transformariam em homens para andar nas fileiras do que conhece a verdade. E muitos iam dar glória, muitos iam acreditar. E disse que subiriam nos nossos púlpitos e pregariam heresias. Aí eu comecei a contextualizar que nos últimos enganos, o tópico do livro Eventos Finais capítulo 11 fala que até a música se tornaria um laço e que hoje é tocada nas nossas igrejas e instituições músicas que são abominações aos olhos de Deus. 2 irmãs se levantou contra mim. Os outros ficaram calados, mas em apoio a elas duas. E aquelas 2 moças disseram, mas não podemos apontar o dedo. Não, ninguém apontou o dedo. A gente falou das estratégias satânicas dos últimos dias e que hoje no nosso meio, Satanás tem agido através de músicas, vestes, alimentações que desagradam e desonram a Deus. E aí foi um barapapá. Quando acabou a lição, eu fui em uma das irmãs que ela disse, olha, a igreja tem um dono, Deus é o dono da igreja. Eu disse, aí eu fui para ela e disse, no final eu disse, irmã, mas Deus é o dono da igreja, Deus tem uma igreja e não um CNPJ e não uma instituição, nenhuma placa. Deus tem um povo, Apocalipse 12:17, que guarda os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Queridos, eu só faltei apanhar. A irmã começou a levantar a voz no meio de todo mundo. Quem lhe perguntou? Ninguém lhe perguntou nada, eu não lhe perguntei nada. Você não precisa me dizer nada, eu não falei com você. Só que na lição ela tinha falado comigo. E eu fico pensando, meu Deus, as pessoas hoje não podem ouvir uma mensagem verdadeira, que você acaba se tornando inimigo. E por isso eu já vinha estudando sobre a sacudidura, já tenho um sermão aqui, mas hoje eu quero trazer para você de maneira mais detalhada. Hoje nós estamos repetindo o mesmo pecado de Arão. Hoje nós estamos querendo apaziguar as coisas, queremos deixar as coisas do jeito que está, porque não, Deus é o dono da igreja, Deus está no controle da igreja. E a gente faz igual Arão, não, vamos tentar ajustar aí para todo mundo ficar bem, não ter problema nenhum, não haver nada. Olha o que é que diz aí, acompanhe comigo aí na tela isso e profecia. Eu quero começar lendo esse texto aqui, depois nós vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Olha aí o que é que diz aí, o pecado de Arão, acalmar as pessoas. Repetimos o pecado de Arão, acalmando as pessoas. Quando a visão devia estar clara para discernir o mal e apontá-lo claramente. Mesmo que isso nos coloque numa posição desagradável, porque nossos motivos podem ser mal compreendidos. Nós cometemos os mesmos pecados de Arão. Ficamos querendo acalmar as pessoas, não damos um claro testemunho, não apontamos para o mal claramente, não falamos contra o mal claramente, sempre queremos camuflar, sempre queremos ocultar, sempre queremos... Outro dia eu fui numa igreja aqui em Aracaju, tá até no YouTube gravado, eu não vou dizer que igreja é, porque as pessoas... mas eu fui numa igreja, depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, vou pegar o vídeo desse pastor que está no YouTube, ele falando que a mensagem angélica, né?
caiu a grande Babilônia, e ele fez um marabalismo com aquela grande Babilônia, e ele disse que a grande Babilônia era o povo de Deus apostatado, e não disse claramente que a grande Babilônia, biblicamente, até na Bíblia Católica, eu tenho a Bíblia Católica aqui, se refere à Igreja Católica, a grande Babilônia. E aí a gente fica querendo acalmar, não apontamos claramente o pecado, o erro, queremos apaziguar, fazemos igual Arão. Continuando, olha o que é que diz aí na tela. Repetimos o mesmo pecado de Arão, mesmo que e ficamos com medo, mesmo que isso, não fazemos isso, mas devemos fazer, mesmo que isso nos coloque numa posição desagradável, porque nossos motivos podem ser mal compreendidos. As pessoas compreendem mal o que pregamos, o que falamos, acham que estamos apontando o dedo, acham que estamos criticando, acham que estamos julgando, não entendem nem o que é realmente criticar, nem o que é julgar. Nós estamos aqui para divertir, para que pessoas sejam salvos e saiam do erro, saiam do pecado, saiam das coisas erradas deste mundo. Continuando aí na tela. Não devemos tolerar o erro num irmão ou em qualquer alma com que estejamos relacionadas. Esta negligência de se colocar firmemente ao lado da verdade foi o pecado de Arão. A negligência de se colocar firmemente ao lado da verdade foi o pecado de Arão, e a gente está cometendo os mesmos pecados. Veja só aí de vermelho que eu coloquei aí na tela. Se ele houvesse falado a verdade claramente, aquele bezerro de ouro nunca teria sido feito. Queridos irmãos, se Arão falasse claramente a verdade e se colocasse firmemente ao lado da verdade, sem temer chamar o pecado pelo nome, sem temer advertir aquelas pessoas, aquele bezerro de ouro nunca tinha sido feito. O mesmo Espírito que o levou a evitar declarar toda a verdade por medo de ofender, levou-o a encenar uma mentira ao apontar para o bezerro de ouro como uma apresentação daquele que os tirasse do Egito. Assim, uma infidelidade leva a outra. Nós cometemos os mesmos erros, temos medos de apontar o erro, de declarar que teatro na igreja é errado, de declarar que circo em nossas instituições é errado. Temos o mesmo medo que Arão teve de apontar a verdade claramente e caímos no mesmo pecado de Arão. Queridos, a situação está difícil. E quando pregamos, quando 1 ou 2 ou 3 ou 7.000 que não se prostrou a Baal pregam a verdade, declaram o erro, declaram a apostasia, declaram as abominações, a maioria se levanta e diz, você está criticando, você está apontando o dedo, você está julgando, você está condenando. Queridos, eu imagino Deus nos céus conversando com o Filho, com Cristo, e bradando da mesma maneira que você vai ler comigo aí na tela, esse texto de Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu imagino Deus procurando homens e mulheres, como diz em João 4, Cristo diz, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu imagino o Pai e o Filho conversando, e agora, a quem eu enviarei? E agora, quem há de ir por nós? Os homens estão com medo de pregar, os homens são covardes, os homens não querem advertir, os homens não querem pregar a verdade genuína, os homens querem apaziguar e acalmar as pessoas. E agora, a quem enviarei? E agora quem há de ir por nós? E Robson Júnior disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha outro texto aí na tela. Romanos, eu imagino também isso aqui. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Queridos, a ideologia dos nossos irmãos hoje é o seguinte, a ideologia deles é, Deus é o dono da igreja, Deus está no controle de tudo, não precisa você pregar, não precisa você falar, um dia Deus vai tirar isso do nosso... Como?
Como? Eu pergunto como? Como crerão se não há quem pregue? Como hão de crer naquele se não há quem pregue? Parem de ser tolos e idiotas. Parem de querer dizer como é que Deus deve agir. Deus age como Ele quer porque Ele é o dono do universo e Ele usa pessoas para divertir, irmãos. Aqui é como se dissesse: como é que vão deixar o pecado se os mensageiros não querem pregar? Como é que vão abandonar a heresia se não há quem pregue contra isso? Como é que vão abandonar o circo nas nossas instituições se não há quem pregue? Como é, irmãos, que vão abandonar o alimento cárneo se ninguém prega contra isso? Como é que vão abandonar os teatros em nossas igrejas? Como é que vão parar de fazer isso se não há quem pregue? Eu fico tentando entender essas pessoas que dizem: você pregando contra isso, está apontando o dedo, está julgando, está condenando. Meu Deus do céu, que imaturidade espiritual. Não, irmãos. É porque a maioria é joio, a maioria é bode. Eu vou ler para vocês. Eu queria ler aqui primeiros escritos. Você acompanha comigo aí na tela, página 118. As profecias referentes aos últimos dias requerem a nossa atenção. Olha o que é que diz aí. Vi então o terceiro anjo, a serva do Senhor viu a obra do terceiro anjo. E o anjo assistente dela disse meu anjo acompanhante, meu anjo assistente, terrível é a sua obra. A obra do terceiro anjo é o quê? Terrível é a sua obra, tremenda é sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e toda a atenção. Queridos, a mensagem do terceiro anjo, ela faz separação entre o joio e o trigo. Então a mensagem, ela vai separar mesmo, ela vai causar separação. Alguns dizem: irmão, não pregue contra isso. O joio e o trigo vão crescer juntos até a volta de Cristo. Não, até a volta de Cristo não. Eles vão crescer juntos até o dia que os mensageiros de Deus se levantarem e começarem a perturbar a casa de Israel, a perturbar, pregando a verdade clara, pregando sem temor, pregando sem medo. O que é que vai acontecer, irmãos? Vai haver uma separação entre o joio e o trigo, porque a mensagem dos três anjos, a mensagem do terceiro anjo, ele vai causar uma sacudidura. E agora eu vou entrar no livro, Eventos Finais, eu vou entrar no livro. A mensagem, a obra do terceiro anjo é uma mensagem terrível. É uma mensagem terrível. Aqui diz: vi então o terceiro anjo, disse meu anjo assistente, meu anjo acompanhante. Terrível é a missão desse anjo. Tremenda é a missão dele. Ele deve separar o joio do trigo. Queridos irmãos, a mensagem pregada de maneira direta vai causar uma separação entre o joio e o trigo. Continuando, olha o que aqui diz aí na tela aí, Serviço Cristão, página 40 e 41, que é o livro Eventos Finais, capítulo 12, você pode ler aí se você estiver em casa. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja. Deus faz uma solene declaração à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão nos livros, registrados nos livros da igreja, estão preparados para finalizar sua obra terrestre. E achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Queridos, é uma solene declaração que a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fala para nós, de que na igreja hoje, na igreja hoje de 20 membros, nenhum está preparado. A situação hoje que estamos vivendo é que se tem 20 pessoas na igreja, nenhum está preparado para ir para o céu. E se perder sua vida hoje, estaria sem Deus, como um pecador que vive lá na impiedade e na iniquidade.
E Deus quer levantar homens e mulheres para pregar, para advertir a esses que correm o risco de morrer hoje sem a salvação, sem Jesus. E essa solene declaração que ela diz é que existem milhares de pessoas na nossa igreja, a maioria estão sem Deus, estão ocupando apenas espaço dentro da igreja, estão apenas sendo braços direitos de Satanás ali dentro, estão apenas fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E outro, aqui diz que não há um entre 20, não há um entre 20. E tem uma declaração no livro Vida no Campo que diz assim: de 100 famílias, nenhuma das que vivem nas cidades estão se beneficiando de maneira espiritual, de maneira mental e de maneira física. Queridos irmãos, e hoje a gente vê líderes dizendo que não é para você sair das cidades, que você tem que morar nas cidades, que você tem que morar nas grandes cidades, que é só para ir no decreto, mas o Espírito de Profecia fala que de 100, nenhuma está preparada física, mental ou espiritualmente. Queridos, é uma solene declaração que faz, continuando aí na tela. Olha o que é que diz aí. Os que tiveram a oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se unirem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus, que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Aqui vem dizendo, queridos, que aqueles que um dia estavam no mundão e se voltaram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo-se seu povo de Deus, mas não possuem mais vitalidade, não possuem mais vida, não possuem mais vigor, se uniram à igreja, dizem-se hoje: sou da igreja verdadeira, sou rico abastardo, sou da igreja, sou o remanescente porque sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não possuem mais vitalidades, serão deixados em falta e serão atingidos pelas pragas, por não mais honrarem a Deus com suas palavras, por não... Você pode ser até da igreja que guarda os mandamentos de Deus, como diz, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, mas não possui mais vitalidade. Você pode até dizer: eu tô salvo, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vou para a igreja todo sábado, não perco um culto, mas não possui mais vitalidade. Não honra mais a Deus com as suas vestes, não honra mais a Deus com o seu alimento, com a sua alimentação, não honra mais a Deus com as músicas que ouve, não honra mais a Deus com o que assiste, não honra mais a Deus em sua casa, não pega na Bíblia, não toca na Bíblia, acorda e a sua prioridade é o celular, acorda e a sua prioridade é as coisas deste mundo, acorda, não ora, acorda, não faz nada, mas não perde um culto, está sempre ali no culto dizendo: estou cultuando a Deus. De que maneira? Não possui mais vitalidade. Os que tiveram a oportunidade de conhecer e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se povo de Deus, que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus. Queridos irmãos, os acontecimentos estão diante de nós. Continuando aí na tela. A palha será separada do trigo. A palha é o joio é palha. Introdução, divisões na igreja. Será que há divisões na igreja? Será que há divisões no meio do povo de Deus? Será que há divisões entre os que conhecem a verdade? Será que há divisão entre aqueles que se dizem remanescente? Será que há divisão? E aqui diz assim, continuando aí na tela: introdução, divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois lados, dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Queridos, eu posso até estar errado, eu não sou o dono da verdade, mas até um tempo desse eu acreditava que
o trigo ficava na instituição. Eu acreditava nisso plenamente. Mas o que eu estou vendo é que na igreja física, na instituição, quem sai é o trigo. Na igreja espiritual, no povo remanescente de Deus, que não é CNPJ, que não é instituição, quem sai é o joio. Mas na instituição, na física, quem sai é o trigo. Queridos irmãos, a gente vê aí movimentos chamados unigrejas, onde pastores adventistas do sétimo dia estão lá dando até reportagens. A gente vê pastores se unindo e pessoas, líderes se unindo a um movimento chamado liberdade religiosa, que para mim é um tiro no próprio pé. Você não pode pregar contra as outras religiões dizendo que não está no caminho de salvação, que não estão trilhando no caminho um caminho dos céus. Você não pode dizer que a grande meretriz é a Igreja Católica, você não pode dizer que a grande Babilônia é a Igreja Católica, que isso cai, você transgride a lei da liberdade religiosa, dizer que o outro está errado. Não venha me dizer que eu entendi isso errado não, como teve um pastor aqui em casa dizendo, cara, você não entende nada de liberdade religiosa. Eu digo, não, se for para estar no meio deles, se está ali agarrado com eles, abraçando, dizendo que todos nós somos irmãos, não. Não entendo mesmo, esse conceito eu não entendo não, isso é um tiro no próprio pé. Queridos irmãos, este é o tempo em que precisamente o mais forte, este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Precisamos estar atentos às ciladas, porque a sacudidura começou no nosso meio. Continuando aí na tela, a história de rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará do lado do Senhor? Quem estará do lado do Senhor? Quem será enganado? Tornar-se-á também, por sua vez, um enganador? Lógico que sim! Aqueles que estão sendo enganados, pela maioria, vão se tornar também enganadores. Vão seduzir milhares para o caminho de trevas, para as fileiras de Satanás. Quem estará do lado do Senhor? Quem não temerá chamar o pecado pelo seu nome exato? Quem lutará para viver uma vida genuína ao lado do Senhor, mesmo que isso lhe custe privações e processos? Quem? A história se repete. Se perseguiram os profetas e mataram, se perseguiram o Filho de Deus e mataram, vão perseguir a mim e a você também. Mas estão com medo de pregar contra o bezerro de ouro, porque temem. Não querem ser perseguidos. Não, a perseguição é só lá no decreto dominical. Hoje não, a perseguição... Então pregar sobre isso é trazer angústia antes do tempo, não. A angústia começou há muito tempo. Ellen White deixa claro que no tempo dela já estava no começo do tempo de angústia. E angústia a qual não terminaria até que Cristo vem. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O povo de Deus, desde que a Bíblia relata os profetas, o povo de Deus sempre passou por perseguição e sempre vai passar. E vai ter a última grande crise, a última grande perseguição. Queridos irmãos, quem estará do lado do Senhor? Porque a maioria diz assim, não podemos pregar, não, isso é apontar o dedo, isso é julgar, isso é condenar. Coitados, que Deus tenha misericórdia. Continuando, o Senhor virá em breve. Aí acompanha comigo aí na tela, o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar. Pois entre nós há homens perversos, que não amam a verdade nem honram a Deus. Queridos irmãos, entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Você sabe o que isso significa? Eu costumo dizer que há 3 tipos de pessoas ruins. Há a pessoa ruim ou ruim,
Há a pessoa má, mal, e há o perverso, que é o último grau de instinto diabólico. E aqui o Espírito de Profecia diz que no nosso meio há homens perversos que não amam a Deus nem amam a verdade. Ou seja, são bodes, são joios introduzidos por Satanás no nosso meio para fazer com que o povo amem a apostasia, amem o que é mundano, amem o que é errado, amem a Satanás. Essa é a verdade, nua e crua. Há no nosso meio homens perversos. Quando eu falei à irmã que a igreja não era CNPJ e que não era instituição, mas sim um povo que guarda os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus, ela quase me engoliu, quase me bateu. Há pessoas perversas no nosso meio que não amam a verdade e que a verdade dói para elas. E a maioria do nosso meio são pessoas perversas que não amam a Deus nem amam a verdade. Quer que eu prove isso para vocês? Antes de eu voltar para o mesmo slide, acompanhe comigo aí na tela, eu vou colocar esse slide aí. Olha o que é que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Diz assim: Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Um grande número dos adventistas do sétimo dia, observadores dos sábados, não andam na luz. Queridos irmãos, como o texto disse, voltando aí para a tela, em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus, e é a grande maioria. A grande maioria que habita hoje na nossa instituição, no nosso meio, não amam a Deus. São cristãos superficiais, são joio. Quem vai dizer para você é o Espírito de Profecia. Para depois dizer, vou processar. Não, processe a Deus então, porque quem diz é Ele aqui através da sua serva. Quer reclamar, quer queixar-se, queixe dos seus próprios pecados e arrependa-se antes que seja tarde demais. Continuando aí na tela. Estamos no tempo da sacudidura. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida será sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. Aqueles que conhecem a verdade, quem diz, sou povo de Deus, sou adventista do sétimo dia, sou remanescente, mas não obedecem a Deus por palavras e ações, Deus não desculpará, serão pesados na balança e achados em falta, porque não querem viver uma vida de consagração genuína a Deus, querem fazer de qualquer maneira, querem introduzir samba na igreja, querem introduzir reggae na igreja, querem cantar de calça rasgada na igreja, querem levar o circo para dentro da igreja. Deus não desculpará essas pessoas que fazem da casa dele casa de abominações, covios de cobra, covios de demônios. Deus não desculpará. Nós precisamos honrar a Deus em palavras e ações verdadeiramente. Continuando aí na tela. Evangelismo, Testemunhos Seletos, volume 1, página 479, e Evangelismo, página 360. Olha o que é que diz aí, começando. A prosperidade multiplica a massa dos que professam, dos que professam a verdade, né? A adversidade os lança para fora da igreja. Enquanto os membros, enquanto os pastores, enquanto os leigos, enquanto os covardes pregam mensagens fracas e débeis, mensagens de autoajuda, mensagem de prosperidade, mensagem de tá tudo bem, vai passar, mensagem de oba-oba, mensagem de alegria, enquanto trazem entretenimentos para a igreja. Olhe, vai chover de crentes superficiais, vai chover de pessoas atrás de
palco, vai chover pessoas atrás de alegria, bonança. Enquanto a mensagem do terceiro anjo é silenciada, ou querem silenciar, enche, a igreja enche. Enche porque está tudo bom, você pode fazer o que quer. Você tem que sentir o arrepio, a emoção, como alguém veio no meu Instagram. Não, você não entende. A mensagem tem que ser arrepiante. Arrepio dá até na hora que quer fazer o número 2. Não venha medir a presença de Deus com arrepio. Me poupe. Me poupe. Continuando aí na tela. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam do nosso meio, do meio de nós. Enquanto a mensagem é pregada de maneira superficial, enquanto não tem perseguição, enquanto não se levantam homens para questionar, homens para pregar a verdade, enquanto não há perseguição, entram no nosso meio. Eu conheço vários que até admirava. Eu admirava-os. Olhava assim e dizia, rapaz, esse cara é um genuíno, um cristão verdadeiro, as mensagens dele. Mas eu comecei a refletir, as mensagens dele são sempre mensagens de autoajuda, são sempre mensagens superficiais, são sempre mensagens débeis que não levam a igreja ao arrependimento, mas levam a igreja a rir, a brincar e a gostar dele. Ensinava muito bem na igreja. E eu estava sendo atraído pelas encenações dele na igreja. Deles, que não eram um, são vários. Enquanto não há perseguição, tem entrado para as nossas fileiras homens que parecem cristãos sadios, cristãos genuínos, mas que quando vier a mensagem pregada de maneira direta, vão se opor a nós, vão ser nossos piores inimigos, vão ser nossos piores perseguidores e vão abandonar a verdade, expulsando o remanescente de dentro da instituição. O remanescente não sai da igreja espiritual, porque ele prevalece. Mas da instituição, meu querido, vai sair. Se Cristo foi expulso das sinagogas, se Paulo foi expulso das sinagogas, se os profetas foram expulsos do meio do povo de Israel, quanto mais a mim e a você. Ponha isso na sua cabeça. Continuando, queridos, acompanhe comigo aí na tela. Testemunhos Seletos, volume 2, página 164. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. Olha só, de vermelho aí. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da nossa fé. Queridos, enquanto há liberdade para pregar o Evangelho, que essa liberdade será cortada. Enquanto não pregamos o Evangelho, enquanto não levamos a mensagem, enquanto podemos ir e vir, chegará um momento que esse momento será tirado de nós. E já está começando, porque aqui diz assim, olha, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos. Queridos, a conformidade com o mundo na igreja hoje está silenciando as advertências, tem retido as advertências. Queridos, a conformidade com o mundo está silenciando as 3 mensagens angelicais. O povo não quer ouvir a mensagem dos 3 anjos, porque é mensagem de reavivamento e reforma. E você lembra do capítulo 2 do livro O Grande Conflito? O último parágrafo ali do capítulo 2 diz que por que a igreja não suscita oposição? Lá faz a pergunta, por que é, pois, que a perseguição está adormentada? A única resposta é que a igreja está em conformidade com o mundo. Está se conformando com o mundo, está em conformidade com o mundo. Então, a igreja agora, se conformando com o mundo, está silenciando
as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Queridos, não podemos nos silenciar. A conformidade com o mundo entrou na igreja. Estão conformados, acham que teatro na igreja é normal, acham que circo em nossas instituições é normais, acham que usar calças rasgadas lá no púlpito para cantar e pregar é normal. As modinhas estão entrando na nossa igreja, coisa que a Bíblia e sua profecia condena, e até o manual que foi feito por homens também condena. Você vai continuar silenciado para acalmar as pessoas? Vai continuar sendo como Arão? Deus diz, e agora quem eu enviarei? E agora quem há de ir por nós? Paulo diz, como é que vão crer? Como é que vão ser advertidos se você não quer pregar? Como é que vão crer naquele se não há quem pregue? Como é que vão abandonar o pecado se não há quem pregue? Porque estão em conformidades com o mundo. Estão em conformidades com o mundo. Mas Deus vai levantar homens e mulheres para trovejar contra a tendência mundana, contra as conformidades com o mundo, contra a apostasia, contra a abominação, contra o mundanismo dentro da nossa igreja. Continuando, Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. O testemunho direto produz uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. Olha só de vermelho aí. E foi-me mostrado que fora causado pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Olha só, opor-se-lhes-ão, vão se opor, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Olha só, a sacudidura é causada pelo claro testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos. E no final do texto, vou botar aí na tela de novo, diz que muitos vão se opor e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. A sacudidura é causada por quê? Porque os laodiceanos, a maioria dos adventistas do sétimo dia, são joio e vão se opor à mensagem dos 3 anjos. E a sacudidura é causada por quê? Porque a testemunha fiel, Cristo, inspirando os seus servos a declarar uma mensagem direta, vai causar uma separação. Alguns vão ouvir e vão amar Jesus, amar os mensageiros, amar a verdade e estar ao lado de Jesus. E a grande maioria vão se opor. E isso, por ele se opor, é que vai haver uma sacudidura entre o povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Queridos irmãos, precisamos despertar. Continuando, olha o que é que diz aí. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página... Testemunhos, volume 3, página 272. Olha o que é que diz aí. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Entre nós há pessoas que não estão em conformidade com o que é correto, não estão em harmonia. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração. O que é que o joio faz? O que é que a palha faz? Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração. De vermelho aí agora, olha só o que é que eles querem. E gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Sabe por que querem silenciar? Querem me silenciar? Porque aqui o canal é de advertência e repreensões. Sabem por que querem me silenciar? Porque aqui no canal é mensagem de advertência, é mensagem de repreensão. Aqui não é mensagem de emocionalismo. Me mandaram entrar uma certa vez, entre aí na sala não sei quanto, lá tem reavivamento, é em busca do Espírito Santo, entre lá. E eu entrei.
4 horas da manhã eu entrei na sala para dar uma olhada. Eu vi emoção, emocionalismo. Eu não vi pregações chamando as pessoas ao arrependimento, a confessar os seus pecados, a abandonar a apostasia, a abandonar os maus costumes. Eu não vi. O que eu vi foi levando pessoas ao choro, aquele fundozinho musical para, mexer no íntimo da emoção, não mexer na razão. Eu vi foi dizer que é só para sair das grandes cidades no decreto dominical. Eu vi foi mensagem de emoção e não mensagem que fosse para chamar o pecado pelo seu nome exato, para levar as pessoas ao arrependimento. Eu vi mensagens que foi superficiais. E são esses que quando assistem um dos nossos vídeos, são esses que quando vê uma das repreensões, são esses que quando vê diz que está sendo muito severo. E aqui diz assim: desprezam um testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. A mensagem de Deus aos laodiceanos para os últimos dias e na história do mundo, na história da igreja como um todo, até dos profetas, foram mensagens de repreensões. E não mensagens de autoajuda, e não mensagens de emoção, e não mensagens que, chega, eu estou sentindo um arrepio, Jesus está aqui. Não, arrependa-se, converta-se. Essa mensagem é para mim também. Arrependa-se, converta-se, abandone os maus hábitos, abandone os seus pecados, abandone a vida de mornidão laodiceana. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Testemunhos para Ministros, página 411. O joio brotou entre o trigo, e a seara do trigo tornou-se cada vez menor. O joio tem entrado na nossa igreja. O joio tem brotado entre o trigo. O joio tem entrado para as nossas fileiras, porque as mensagens de advertências, a mensagem, o claro testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos está sendo silenciada pela conformidade com o mundo. Não se pode pregar. Não se pregar dá processo. Não se pregar, você pode sofrer retaliações. Você pode sofrer boicote. Você não pode pregar na igreja. Você não pode. Porque eles querem silenciar as repreensões do próprio Deus. E o joio brotou entre o trigo. A seara do trigo está como? Menor. O remanescente é um pequeno povo, irmãos. O remanescente é um pequeno povo. E eu tenho lutado e pedido a Deus para fazer parte desse pequeno povo remanescente. Continuando. Evangelismo, página 593. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso se verá certamente entre o povo de Deus. Entre nós mesmos, diz o Espírito de profecia, se levantarão homens falando coisas perversas. Sabe que coisas perversas são essas? Desvirtuando a verdade, ajustando a verdade para aceitar Caíns no nosso meio, desvirtuando a verdade para aceitar pessoas no nosso meio que façam do cristianismo e da igreja o que elas bem quiserem, para atraírem discípulos para si. As pessoas estão em busca de like, as pessoas estão em busca de ajuda, as pessoas estão em busca de seguidores, as pessoas estão em busca, eu só vejo aí canais e canais crescendo, não tenho inveja disso, não tenho inveja disso. É como um amigo disse, rapaz, o canal de fulano e cicrano tem crescido. Eu digo, claro. Mensagens superficiais, claro. Não vão para as ruas pregar o evangelho, não distribuem livros do grande conflito, não fazem a obra do remanescente, é claro. E ainda pedem, ajude o canal, que seja um patrocinador do canal, ajude o canal. E cadê o serviço? Estão em busca de atrair discípulos para si? Sorteiam finais de semana? Sorteiam livros para ganhar inscrito? Sorteiam coisas para ganhar inscrito?
São mensageiros de YouTubers só. Não vão para as ruas, não batem de frente contra a apostasia, contra o sistema, contra as conformidades com o mundo. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Isso certamente acontecerá entre o povo de Deus. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Leitores superficiais, eles vão em busca de pastores, líderes leigos que pregam mensagens superficiais. Ah, aquele ali não prega contra isso, então eu vou lá, vou fazer parte daquele ali. Se ele não está condenando o meu pecado, então eu vou estar ali com ele e vai estar tudo bem. Ah, aquele ali prega, aquilo ali não prega contra mim, eu uso isso e aquilo, então ele não prega contra mim, então eu vou lá, vou usar. Ou eu posso usar, então eu vou congregar ali com aquele. Ah, aquele ali, o canal dele no YouTube é uma mensagem gostosa de ouvir, então eu vou ouvir. Ah, aquele ali prega uma mensagem quase que boa, é uma mensagem quase que não tem advertência, é uma mensagem. Então eu gosto do canal dele. Ah, não, aquele outro ali ele é muito severo, ele é muito duro. Ah, não, ele chama o pecado pelo nome. Ah, não, o que ele fala lá eu faço, então eu não vou para o canal dele para que as minhas más obras não sejam mostradas. Não, aquele ali, e começam a criticar, defamar, dizer, e levantam falso testemunho. E nós vamos continuar pregando, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu já estou pensando em criar uma página no Facebook, porque o Facebook vai alcançar muita gente também. E quando eu criar, eu vou mandar para vocês aqui, para vocês irem lá acompanhar também, compartilhar, que lá a gente vai alcançar milhares de pessoas para o reino de Deus. Vamos advertir. E eu tenho certeza que bodes vão abandonar os seus chifres e vão se transformar em ovelhas. Vão abandonar as suas cabeças duras e vão se transformar em ovelhas. Continuando. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Queridos, eu quero perguntar para você, você já assistiu vídeos, você já viu pastores dizendo que no céu não existe mais um santuário? Que aquilo é apenas só um meio de falar que João quis usar e que no céu não existe um santuário celestial? Você já ouviu pastores pregar isso? Eu já. Vários. Dizendo que não existe no céu um santuário celestial. O céu já é um santuário. Eles dizem que não existe um santuário celestial no céu. A doutrina de que existe um santuário, não. João apenas ele usou uma figura de linguagem. Não existe um santuário. Já está acontecendo, a profecia está se cumprindo no nosso meio. E isso vai levar pessoas a perderem a sua salvação. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Eventos finais, página 110. Apostasia entre líderes da igreja. Apostasia entre líderes da igreja. Você precisa entender isso. Muitas estrelas que temos admirados por seu brilho tornar-se-ão trevas. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como água de um recipiente que vaza. Queridos, muitas estrelas que admiramos hoje vão se ofuscar em trevas. Eles estão sob a perversa influência de Lúcifer.
usando as Escrituras para justificar a maneira errada de proceder. Você acha que quando diz assim, estrelas que hoje brilham, que hoje admiramos, se ofuscarão nas trevas, você acha que é o seguinte, eles vão sair para o mundão? Não. Cair, qualquer um pode cair lá para o mundão por um erro, por não fixar os olhos em Cristo, se apostatar por um momento, depois se arrepender e voltar. Mas aqui diz que esses líderes vão se ofuscar nas trevas, tendo por líder Lúcifer e desvirtuando a Bíblia para introduzir teorias errôneas no nosso meio e vai levar milhares para as fileiras do inimigo. Isso está acontecendo no nosso meio e vai acontecer. Isso vai acontecer e está acontecendo, queridos irmãos. É lamentável hoje. As pessoas acham que não, ele está lá pregando, é um homem de Deus. Não é porque ele está lá no púlpito pregando, é um líder, é um pastor, que é um homem de Deus, não. Nós temos que entender que nas últimas cenas da história, é na igreja. Por isso que eu digo que o trigo é lançado fora. Por quê? Porque a apostasia nos líderes, eles vão estar nos nossos púlpitos pregando heresia, pregando abominações, pregando coisas erradas, usando a Bíblia. Aqui diz assim, olha, a elaboração de projetos humanos, como... que projetos humanos é esse? Teatro. Usando teatro na igreja. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão homens no engano, e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como a água de um recipiente que vaza. É na nossa igreja que está acontecendo isso. Os líderes estão fazendo isso. As estrelas que hoje admirávamos, aquele cara pregava, hoje estão pregando heresias e abominações no nosso meio. Fiquem atentos, fiquem atentos. E não é só líderes. Eu vou ler agora para você tópico de pastores. Acompanhe comigo aí na tela. Antes disso, eu queria ler esse texto aqui. Olha só, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Até mesmo na igreja adventista, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Queridos, a igreja ainda não triunfou. Por quê? Por causa que dentro do nosso meio são os piores opositores, serão nossos piores inimigos, os nossos líderes, muitos pastores, não estou generalizando, tem líderes fiéis, eu conheço vários, tem pastores fiéis, eu conheço poucos, queridos, mas estarão pregando em nossos púlpitos, usando a Bíblia para colocar práticas mundanas, usando a Bíblia para justificar o samba, usando a Bíblia para justificar o reggae, usando a Bíblia para justificar o teatro, usando a Bíblia para justificar práticas errôneas, sob a influência de Lúcifer. O texto é claro em dizer. O texto é claro em dizer, não sou eu que estou dizendo nada aqui não, eu estou apenas lendo isso em profecia para vocês. Continuando. Olha o que é que diz aí, manuscrito, página 64. Os que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continuam a se opor à obra que Deus deseja ver realizada, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Não adianta, eu sou teólogo ordenado, sou pastor ordenado, eu sou versado na palavra, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas continuam a se opor à reforma de saúde, às 3 mensagens angelicais, a se opor à obra que os mensageiros de Deus estão fazendo hoje. Deus não aceitará o serviço dessas pessoas. Deus não aceitará. Deus não aceitará. Serão nossos piores inimigos. Continuando. Olha o que é que diz aí. Testemunhos para ministros, página 409 e 411. Olha o título aí. Pastores não santificados serão eliminados da igreja espiritual. Serão eliminados das fileiras dos céus e não da instituição.
Continue. Continuando aí. Muitos, eu digo porque não da instituição, vocês vão entender. Pastores não santificados serão eliminados da onde? Não da instituição, mas das fileiras da igreja de Deus que vai para o céu, do remanescente. Olha o que é que diz aí. Muitos se levantarão em nossos púlpitos. Aí é pastores, viu? Muitos pastores se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Queridos, pastores estão subindo nos nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. E estão lutando para silenciar aqueles que Deus tem levantado para repreender esses pastores, para repreender esses líderes que têm trazido heresias usando a Bíblia para justificar a maneira humana e errônea deles, para justificar as abominações e heresias que se colocam no nosso meio. Pastores, muitos se levantaram em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Continuando, dentre nós sairão alguns que não mais se levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. A igreja de Deus vai para a verdade e a igreja povo, povo remanescente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e se mantém fiéis a Jesus, ela vai triunfar. O remanescente de Deus vai triunfar pregando contra aquilo que Deus abomina. Queridos, continuando. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Vou repetir. Diante de tudo que foi apresentado para você, diante de tudo que está acontecendo, diante dessas heresias, diante dessa apostasia, diante do mundanismo que tem entrado em nossas fileiras, o que devemos fazer? O Espírito de Profecia responde: devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Queridos, eu conheço muitos covardes. Covardes que têm medo de falar, têm medo de chamar o pecado pelo nome exato, têm medo de se levantar. Não, mas pode ser processado, pode... Primeiro que se a igreja processar uma pessoa, ela já está errada nisso aí. Porque Paulo diz assim, as coisas espirituais entre vocês mesmos devem ser julgadas de maneira espirituais. Primeiro ponto, se a igreja está se doendo com a mensagem dos leigos, chame os leigos para uma conversa, para uma comissão, para conversar ali, Bíblia, Espírito e Profecia e manual. Esse é o papel que deve ser feito. Eu não tenho medo disso, Martim Lutero, eu peguei uma cena do filme de Martim Lutero para querer postar no meu canal, mas dá direitos autorais e não pode ser postado. É aquele momento que Martim Lutero vai diante do Papa, de delegados, diante de reis, diante de todos, e a biografia também, o livro Heróis da Fé, mostra que ele vai e ele passa uma noite lutando consigo mesmo, lutando com Deus, lutando com Deus ali para que Deus o fortaleça e lutando contra as hostes das trevas. E queridos, e a frase que Martim Lutero diz no filme que eu achei interessante é que quando ele pega uns livros dele e mostra, você fez, ele se fez, você renuncia a isso, você renuncia, e ele diz, eu não posso renunciar, a menos que me mostrem pelas escrituras que tudo que eu falei, que tudo que eu escrevi está errado, eu não me retratarei. A menos que mostrem nas sagradas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Essa é a resposta que eu dou para muitos aqui. A menos que me provem. Provem, é sério. Eu faço um desafio para vocês agora. Para vocês que dizem que eu estou criticando a igreja, me provem na Bíblia
e no espírito de profecia, textos dentro do contexto que eu estou pregando aqui de maneira errada? Me mostrem textos dentro do contexto, porque fora do contexto vocês já fazem. Continuando, olha só que interessante. E agora, a quem enviarei? E agora quem há de ir por nós? Como crerão, se não há quem pregue? Preste atenção nesse texto, Grande Conflito, página 606. Preste atenção nesse texto. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Preste atenção agora. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Ou seja, os reformadores tiveram prudência. Não, vamos ser prudentes para não ser processado. Vamos ser prudentes para não causar problema. Vamos ser prudentes para não causar sacudidura. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram se exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e do mundo e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer o povo voltar às doutrinas da Bíblia. Olha só o que o Senhor fez com esses. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. Olha só, as palavras que o Senhor lhes dava, eles falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Ah, queridos irmãos em Cristo, como esse texto me anima, como esse texto me alegra, porque os reformadores do passado queriam, não, vamos ser prudentes. Olhe, cuidado, vamos ser prudentes, senão a gente vai ser processado, senão a gente vai ser eliminado, senão a gente vai ser disciplinado. Vamos dar o exemplo. Não precisa pregar, não precisa falar. Vamos apenas viver, dar o exemplo, eles vão ver e vão ser transformados. Ah, o dedinho. Mas o Espírito Santo veio sobre eles como veio a Elias, impelindo-os a falar contra os pecados de um rei ímpio, impelindo-os a bradar contra a apostasia da igreja, impelindo-os a falar contra a apostasia de Israel. E mesmo que isso lhe custasse consequências de morte, de disciplina, de eliminação, não temiam mais a declarar as verdades da palavra de Deus, porque o Espírito estava sobre eles e o povo era constrangido a ouvir a verdade. Como esse texto me anima, como esse texto me motiva a declarar as claras verdades sem temer as consequências. Como esse texto me anima a declarar as verdades. Antes importa obedecer a Deus, antes importa agradar a Deus do que aos homens. A mensagem será dada, porque aqui no canal Doutrinando 7 eu recebo comentários todo dia. Irmão Robson, eu era um bode. E hoje eu deixei, hoje eu fiz uma reforma na minha casa. Irmão Robson, eu era viciado nisso e hoje eu abandonei através desses vídeos. Irmão Robson, através das suas mensagens, eu tenho feito uma reforma, eu tenho feito uma mudança completa na minha vida. Jovens de 15 anos, jovens de 17 anos mandam mensagem para mim, pessoas mais velhas mandam mensagem para mim. Meu Deus do céu, como eu fico feliz com isso. Louvado seja Deus. Aqui não é glória para mim, é glória para Deus. As mensagens vêm do trono da graça para advertir a igreja de Deus, irmãos. Continuando, Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é de homens que se não comprem,
nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é correto, ainda que caiam os céus. Por que se acovardar? Deus está com você, meu irmão. Por que temer? Deus está com você, meu irmão. Ah, mas se acontecer isso, você estará na eternidade, ao lado do grande Deus poderoso. Por que temer? Por que ficar se acovardando? A maior necessidade, aqui diz a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram, não se vendam. E agora, lembra do texto de Isaías? Eu sempre quando vejo pessoas covardes, eu lembro do texto de Isaías. Há maior necessidade no homem, há uma necessidade, a maior necessidade no mundo é de homens assim. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E agora, a quem enviarei? E agora, quem há de ir por nós? Responda como Isaías, meu irmão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi cerrado ao meio. Por que temer? Por que ter medo? O zelo pela tua casa consome a todo o remanescente. Continuando. Olha só o que é que diz aqui. Os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade como ela é encontrada na palavra de Deus. Deixem a verdade cortar. Foi-me mostrado que o motivo pelo qual os ministros não têm mais sucesso é porque eles têm medo de ferir sentimentos, temem não ser corteses e rebaixam o padrão da verdade e ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Vi que Deus não poderia ter grande sucesso, tanto sucesso. A verdade deve ser apontada e há necessidade de uma decisão instigada. E como falsos pastores clamam paz e estão pregando coisas suaves, os servos de Deus devem clamar alto e não poupar, e deixar o resultado com Deus. Queridos, pregue a verdade sem temor, a verdade deve cortar. A mensagem do terceiro anjo é terrível. Terrível é a sua missão, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve cortar, ele deve separar o joio do trigo. Deixe a verdade cortar, o resultado é com Deus. Sua parte é obedecer a Deus, ser fiel a Ele e pregar a mensagem e advertir. A mensagem, aqui diz, vi que o Deus não teria sucesso, por quê? Porque os pregadores têm medo de não ser corteses, os pregadores têm medo de ferir sentimentos, os pregadores têm medo de, mas se eu pregar contra isso, vão me odiar, se eu pregar contra isso, eles vão sair da igreja. Quem sai da igreja remanescente, da igreja espiritual, quando o remanescente prega, se ele sai, é porque ele é joio. Quem é trigo vai vir para o remanescente, vai vir para o lado da verdade. Deus não está tendo sucesso porque muitos estão se acovardando, mas o remanescente vai continuar triunfando e pregando contra as heresias. Continuando. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196. Eis minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários a passar por alto da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. A mensagem do Senhor para mim e para você é: não escute heresias, abominações, não escutem o mundanismo entrar no nosso meio sem protestar. Desmascarai os pretensiosos sofismas.
que se for recebido por muitos, vai desviar muita gente da verdade e da sã doutrina. A mensagem de Deus para mim e para você é essa, irmãos. Continuando. Olha só, os escolhidos 289. Na obra de reforma hoje, há necessidade de pessoas como Esdras e Neemias, que não desculpam o pecado, não ficam em silêncio quando outros praticam o que é errado, nem escondem o mal sob disfarce de uma bondade falsa. A severidade para com poucos pode representar misericórdia para com muitos. Queridos irmãos, nós precisamos ser como Esdras e Neemias. Continuando. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Justamente agora, antes da segunda volta de Cristo, os fiéis pregadores de Deus têm de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Quem fala palavras suaves, quem quer fazer como Arão, acalmar as pessoas, quem quer harmonizar o erro na verdade e usa palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus ministros e pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Continuando, meu querido irmão, minha querida irmã. Patriarcas e Profetas, página 404. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. As pessoas têm raiva e ódio de quem? Dos que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. E sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção, elas se revoltam contra os servos de Deus e denunciam as repreensões deles como inoportunas e severas. Olha o que é que dizem para mim, é sempre isso. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. E, para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme e se sentem ofendidos semeiam a discórdia na igreja, enfraquecem a mão daqueles que trabalham para o seu crescimento. Queridos, olha que interessante, as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado, e fazem como Corá, diz que o povo não está em falta, e que o verdadeiro problema é quem está o repreendendo. E para causar discórdia na igreja, eles fazem o seguinte: não, o Doutrinando Certo é muito severo. Eles pregam contra a igreja. Olhe, cuidado com o Doutrinando Certo. Ele está pregando contra a menina dos olhos de Deus. Ele está condenando a igreja, está criticando a igreja. Não. Eu estou fazendo o trabalho que Deus quer. Advertir a igreja para que haja arrependimento na igreja. Quem realmente está causando problema é você. Que diz que a gente está pregando contra a igreja. É você que está fazendo como Arão, levantando bezerros de ouro dentro da igreja. Levantando bezerros de ouro dentro da igreja. Eu tenho um amigo que chegou para mim: olha, Robson, teve um rapaz aqui que é metido a evangelista, e ele disse: olha, cuidado com esse irmão aí, viu? Ele causa discórdia na igreja. Cuidado. Quem causa discórdia... Aí eles dizem o seguinte, outro detalhe, eles dizem: esse livro que ele está distribuindo, a grande controvérsia, não é o grande conflito não. E não é não, você que não leu, né? Não lê, é preguiçoso, né? Acho que não lê nem a Bíblia, né? É preguiçoso, né? Recusa-se a entregar-se a Deus, já está sob o domínio de outro poder, né? Porque é o mesmo livro. Eu tenho aqui, eu vou fazer um vídeo depois sobre o grande conflito da Casa Publicadora que eu tenho, ali eu comprei, o vermelho da capa dura, e a grande controvérsia, o mesmo livro. Inclusive o meu ex-líder da comportagem teve aqui em casa, o pastor, e ele disse: eu vi você fazendo um movimento distribuindo a grande controvérsia. Aí eu disse: o senhor sabe que é o mesmo livro, né? Eu sei que é o mesmo livro. É porque a igreja não aceita que seja distribuída a grande controvérsia. Tem que ser da Casa Publicadora. Claro, a Casa Publicadora é 75 conto, é 55 reais. E o IAGE vende a 9 reais, 10 reais. Né? E não traz lucro para a igreja distribuir a grande controvérsia, né? Não é isso?
O verdadeiro sentido é esse. Essas pessoas têm ódio dos que pregam a verdade. Continuando, eu quero finalizar agora com esse texto. Esse texto aqui é uma pergunta que eu quero fazer para os pastores que me assistiram até aqui, para os líderes que me assistiram até aqui, para os membros que me assistiram até aqui, para os leigos que me assistiram até aqui, para os opositores que me assistiram até aqui, para os que não concordam comigo, que não concordam não comigo, mas com esse profecia, com a Bíblia. Essa pergunta é para você. Veja aí na tela. Gálatas 4,16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? E com isso eu finalizo aqui. Será possível que me tornei vosso inimigo, pastor, vosso inimigo líder, vosso inimigo instituição, vosso inimigo liderança, vosso inimigo associação, vosso inimigo missão, vosso inimigo união divisão, associação geral? Será que eu me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Espero que não. Espero que a gente possa se unir e ser zelosos, pregando a mensagem como deve ser pregada, para que haja uma purificação na igreja e para que haja um reavivamento e uma reforma urgentemente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E eu espero que essa mensagem fale ao seu coração e ao meu coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esse momento aqui estudando a Tua palavra e sua profecia. Perdoa os nossos pecados e falha. Que haja um reavivamento e uma reforma sobre toda a igreja, sobre todo o remanescente, sobre todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor fielmente e se mantêm fiéis a Jesus. Continue conosco e que essa mensagem alcance o objetivo a qual ela está sendo designada, a despertar o Teu povo, a trazer coragem ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por estar até aqui comigo assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sino de notificações e é de suma importância, querido irmão, é de suma importância que você compartilhe nos grupos do WhatsApp esse vídeo, que você compartilhe no grupo da sua igreja esse vídeo, que você deixe um comentário aqui, eu leio todos, que você compartilhe, vamos juntos tocando a trombeta. Esse vídeo precisa ser compartilhado para que pessoas sejam despertadas. E você compartilhando, você pode estar ganhando almas para o reino de Deus. Então não negligencie compartilhar e fazer a obra do Senhor conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.